vocês. E a gente falar sobre esses hábitos bucais deletérios, né? À frente, o seu filho vai ter problema com fala, vai ter problema com respiração, vai ter a nossa postura, né? Na hora de se alimentar, de beber água. As pessoas dormem de boca aberta ou respiram pela boca e não percebem, né? Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô super bem. Semana passada eu tava um pouco gripada, mas hoje eu já tô melhor. E no vídeo de hoje é um vídeo mais informativo, né, que eu vou falar pra vocês. É um vídeo, assim, muito importante pra quem tem criança pequena em casa, assim, desde nenenzinho até os 3 anos de idade. É muito importante para esses pais, né, que tem crianças aí nessa faixa etária. Pra família também que cuida, seja lá quem for, pra quem cuida dessa criança. Mas é importante, assim, as informações que eu vou trazer, né? Eu já aviso logo que eu sei que não são todas as famílias, todas as mães que podem amamentar, até porque não são todas as mães que conseguem de fato amamentar a criança. Mas eu vou falar sobre os hábitos bucais normais e os hábitos deletérios, né? Que são os hábitos aí que a gente adquire, assim, quando a gente é pequenininho, que nos levam a ter problemas miofaciais, né? E é onde o fonoaudiólogo entra, junto com a intervenção do ortodontista, né? Ou do dentista, enfim. Então, eu espero que vocês gostem da dica, da informação e que vocês possam levar adiante essas informações, tá, gente? E qualquer dúvida também pode deixar aí nos comentários ou perguntem para algum dentista que vocês têm contato, fonoaudiólogos, enfim, nós estamos sempre à disposição. Bom, gente, antes de mais nada, antes da gente falar sobre esses hábitos bucais deletérios, né? Esses hábitos aí que a criança tem de chupar o dedo, de mamar na mamadeira, no peito, a gente tem que falar dos hábitos bucais normais dessa criança, né? Que no caso são os hábitos que a criança já nasce, né? E serve de estímulo para ter uma boa musculatura facial e desenvolvimento também, né? Das suas musculaturas, do fortalecimento da bochecha, né? A posição certinha da mandíbula, da língua. É muito importante, então, ficar atento a 5 pontos, né? Quando a gente tem uma criança pequena, quando a gente convive com uma criança pequena, que é a respiração, sucção, deglutição, respiração e fala. A gente tem que observar o jeito que essa criança respira, tá? O jeito que ela mama, né? Faz a sucção no peito. O jeito que a criança deglute, tá? Se ela tem problema aí pra engasgar, a gente tem que observar isso tudo quando é criança ainda. O jeito que ela mastiga e o jeito que ela fala, tá? Porque o que acontece? Se a gente começa a observar esses pequenos sinais, a gente entra, né, com a intervenção fonoaudiológica e com o ortodontista para evitar que lá na frente a criança tenha mais problemas, né? E muitas vezes o que leva essa criança a ter problema na fala são justamente esses hábitos que a gente adquire, né? E que não são observados e não são tratados. Por exemplo, se uma criança tem o hábito de dormir com a boca aberta, logicamente ela vai ter muito problema também na respiração. Uma coisa vai puxando a outra. Vocês estão entendendo mais ou menos? Então, por exemplo, se a criança mama no peito da mãe, eu entendo que não são todas as mães que podem amamentar a criança assim por muito tempo, ou que muitas mães também não conseguem amamentar. Minha mãe, por exemplo, mesmo, ela não tinha leite pra me dar no peito, gente. Não, mesmo ali com o estímulo não dava, então eu precisei mamar na mamadeira um tempinho aí da minha vida. Mas é importante, tá? Até porque o hábito da criança mamar no peito e ter essa sucção da forma correta, né? Ter esse hábito da forma correta ajuda, né, no fortalecimento da bochecha, da mandíbula, né? Igual eu já falei. E também ajuda a desenvolver o crânio da forma correta, tá?
Então, assim, a gente pensa que não, mas tem sim muito a ver, tá? Bom, já que a gente aprendeu aí um pouquinho sobre os hábitos bucais normais de uma criança, a gente vai falar agora do que eu havia falado pra vocês, né? Dos hábitos bucais deletérios. O que são e o que leva uma criança a ter, né? Os hábitos bucais deletérios, eles dependem, tá? Da duração, intensidade, frequência e o biotipo facial. A duração é o tempo que a criança pratica o hábito, seja de chupar o dedo, de chupar uma chupeta, de mamar na mamadeira. A intensidade, né? A frequência do dia e por quantas vezes a criança tem esse hábito e o biotipo facial. O que acontece? No biotipo facial é porque existem alguns tipos, né? Da nossa arcada dentária, que é a classe 1, classe 2, classe 3, enfim. Esse é um assunto para outro vídeo, gente, senão vai ficar muito grande e confuso. E dependendo do tipo de biotipo que a criança tiver, esses hábitos deletérios levam a criança a piorar o desenvolvimento dela, né? Da arcada dentária certinha. Então, por exemplo, exemplo de sucção aí, né, desses hábitos deletérios. O chupar do dedo, né? Mamar na mamadeira, chupar a chupeta. Gente, eu não tô falando que a criança não pode chupar chupeta, né? Que a criança não pode mamar na mamadeira. Mas a gente tem que ficar atento, tá? Principalmente os pais têm que ficar atentos. Porque, foi o que eu falei, lá na frente o seu filho vai ter problema com fala, vai ter problema com respiração, vai ter problema com deglutição, né, mastigação, e também, muito provavelmente, a criança vai ter que usar o aparelho, né, futuramente. E tá, Maria, mas o que leva uma criança a querer chupar o dedo ou ficar chupando a chupeta? Muitas vezes é fome, o estímulo no peito pode estar sendo feito errado e a criança, ela tem essa necessidade de sugar, entendeu? Isso é da criança, é da natureza do neném. O nenenzinho lá, ele quer estar sugando ali porque ele tá... É como se fosse... Quando ele suga, quando ele mama da forma correta, é como se a criança sentisse prazer naquilo, né? Em estar sugando. E isso é normal, é muito comum, é normal, né, da criança. E foi o que eu falei, né? Enquanto a criança tá mamando da forma certinha, ela vai estar fazendo o fortalecimento aqui dos músculos faciais, tá? E também, né, de outros órgãos né, da deglutição, enfim. E a posição da língua também, quando a criança mama, é muito importante, né? A posição certinha da língua, porque evita que a criança tenha problemas de fala futuramente. Gente, as crianças também, né? Muitas crianças têm esse hábito aí de chupar o dedo por insegurança, né? Não que você, pai, mãe, não dê atenção, mas é o instinto da criança, né? De insegurança e também para chamar a atenção, tá? Então observem os sinais aí das crianças né, se precisarem, levem a um fonoaudiólogo, levem no pediatra, porque às vezes o pediatra também entra com outra intervenção, né? Por exemplo, eu não tô falando que você não pode dar mamadeira pro seu filho, que você não pode dar chupeta, não, jamais. Quem sou eu pra falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer com seu filho, né? Mas assim, eu tô aqui pra dar orientações, né? Até porque, assim, é igual eu falei, lá na frente a criança vai ter problemas com a fala, com a respiração, com a mastigação, tá? E muitas pessoas mais velhas têm o hábito de roer unha, tá, gente? Isso também é um hábito deletério. A gente tem que ficar atento também. A forma com que a nossa postura, né, na hora de se alimentar, de beber água, a respiração oral também, tá? A gente tem que ficar atento a isso, porque muitas pessoas dormem de boca aberta ou respiram pela boca e não percebem, né? E essas pessoas que são respiradoras orais, elas têm mais dificuldade para dormir, Amélie Latino,
são pessoas muito propícias a terem dor de ouvido, dor de garganta e sinusite, tá? Às vezes a pessoa tem muita dor de garganta e não sabe por quê, ou muita dor de ouvido e não sabe por quê. Porque são pessoas que estão mais propícias a pegarem bactérias, né? Por conta de ser respirador oral, né? Porque como a nossa respiração não vai estar fazendo... Aí sua respiração não vai estar fazendo do jeito certinho, ou você vai ficar com a boca muito seca, ou você vai ficar muito úmida, né? Com essa parte aqui muito úmida. Então a gente tem que ficar atento a isso aí, viu? Tem muita gente também que tem a mania de ficar assim, ó, com o queixo na mão. Ai, nossa, tá sentado. E tem a mania de ficar com o queixo na mão. Gente, isso também é um hábito que as pessoas têm e não sabem, mas é muito perigoso também. Não é que seja perigoso, né? Mas te leva a ter problemas bucais. Porque quando você fica assim, ó, você traz sua mandíbula pra frente. Então logo você vai estar você vai estar desestruturando aí a sua arcada dentária, né? A sua saúde bucal. A sucção não nutritiva, que é mamar na mamadeira, né? Se a criança ficar aí, ó, até uns 4, 5 anos de idade mamando na mamadeira, essa criança vai ter um sério problema de maloclusão, tá? E muito provavelmente vai ter que usar aparelho lá na frente, vai ter problema na fala também, tá? E assim, todos esses hábitos que eu falei pra vocês, tá? Dependem das contrações orofaciais, tá? Que a gente faz nesses hábitos aí, ó, de chupar o dedo, tá? Né? Porque a gente faz muito assim, mas se fizer da forma errada, também deixa flácida a bochecha, tá? Você vai ter uma dificuldade com a sua, né, com a sua língua, né? Então, você vai ter dificuldade aí com a sua força da língua, tá? A posição da mandíbula durante a sucção também interfere muito, né? Que é tudo que eu já falei, tô resumindo tudo que eu já falei. E depende também da idade do paciente, tá? A frequência com que tem esses hábitos, a intensidade. E assim, quanto mais velho... Ai, gente, acho que minha garganta tá doendo, tá começando a doer. Tá muito frio aqui em Brasília. Desculpa. Quanto mais velho, né? Quanto mais velho você for, ou também a idade da criança, enfim, não tô falando só das crianças agora. Mais demorado vai ser o tratamento, tá? Tanto com o fonoaudiólogo quanto com o dentista. Então, assim, se você tá percebendo que você tem algum desses hábitos, ou que seu filho tem, já fica de olho, porque pode ser que você precise de um aparelho ou futuramente o seu filho vai precisar de um aparelho, se você também não ficar atento a esses sinais, tá? Os dentinhos da criança, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Os dentinhos da criança, eles têm que ser separadinho mesmo, tá? Não tem que ser juntinho não, mas também não pode ser muito torto. Sabe aqueles dentinhos que você olha assim, quadradinho, separadinho? Tem que ser desse jeito, tá? É normal que a criança nasça assim, até porque quando é criança, a criança não tem todos os dentes que um adulto tem, tá? Então, é normal sim. E quando a criança começar a trocar os dentes, observar se não tá nascendo torto, se não tá nascendo um em cima do outro, porque pode ser que a criança não tenha espaço, tá? Pra receber todos os novos dentinhos, e aí já entra com o tratamento com o ortodontista quando os dentinhos caírem, porque também não adianta colocar um aparelho numa criança que não terminou de trocar os dentes, né, gente? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. O conteúdo de hoje foi mais informativo mesmo, tá? Essa parte da fonoaudiologia é a parte de motricidade orofacial e que atua muito junto com o dentista, né, como eu já tinha falado pra vocês. Eu vou trazer sim mais conteúdos, tá, relacionados às áreas da fonoaudiologia. Eu tô estudando sobre autismo, né, eu tô fazendo um curso sobre autismo e depois eu vou trazer pra vocês um conteúdo sobre linguagem também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido de conhecimento pra vocês. E não me condenem, tá? Eu não tô falando que você não pode dar mamadeira pro seu filho, que você não pode dar chupeta, mas fique atento a esses sinais, tá bom? E se precisar, procure ajuda sim de um fonoaudiólogo, do pediatra, entendeu? Do dentista, mas não deixa que o seu filho, né,
prolongue por muito tempo aí pra não ter muitos problemas sérios futuramente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Leve informações também, tá, gente, para as outras pessoas. Se precisar tirar dúvida, os profissionais, né, que são da área, estão sempre dispostos, a maioria dos profissionais estão sempre dispostos a ajudar mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me segue no Insta. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau!